Oi gente, meu nome é Camila Marins, eu sou jornalista, feminista negra sapatão, mestranda em políticas públicas em direitos humanos pela UFRJ e uma das editoras da revista Brejeiras, que é uma publicação feita por e para lésbicas. E tô aqui hoje para conversar com vocês do Fina. Olha, essa pergunta é bem capciosa, né? Porque aí essa pergunta geralmente não fazem para as pessoas héteros, mas pra gente fazem essa pergunta porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade que impõe a compulsoriedade, né? A heteronorma pra gente. Mas eu acho que quando eu comecei a me afirmar politicamente como uma mulher lésbica, foi aqui no Rio de Janeiro. Eu volto para o Rio de Janeiro, embora eu tenha sido criada aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste. Eu volto há uns 10 anos, mais ou menos, retorno para cá e aí vou morar de favor na casa de uns amigos. E lá conheço uma mulher que me apaixono completamente e começo a me entender uma mulher lésbica. E nesse processo todo eu vou também fazendo uma revisão de vida, que a gente vai pensando na escola, vai pensando na faculdade, vai pensando em outros momentos da nossa vida e começo a me afirmar como sapatão. Olha, no meu núcleo familiar eu simplesmente liguei para minha mãe e falei: mãe, vou levar minha namorada para casa. E minha mãe mora em Campinas. Aí ela: tudo bem, filha, eu vou falar com seu pai, tá tudo bem. Foi muito tranquilo no meu núcleo familiar, mas obviamente foi um processo interno para mim. Eu acho que para todos nós é um processo interno. E é importante que a gente lembre também que armário, num país que mais mata LGBTs no mundo, é uma estratégia de sobrevivência para muitas pessoas que não conseguem e não podem se assumir, né? Eu acho que os conflitos internos sempre existem pra gente que é LGBTQIA+, porque a sociedade impõe pra gente, primeiro, um padrão da heteronorma, chamada família margarina, né? Os meios de comunicação impõem aí uma representação que é muito heteronormativa e branca também. Então a gente acha sempre que o casal, o símbolo da felicidade, do final feliz, é sempre do príncipe encantado, viveram felizes para sempre, mas não é bem assim, né? Nós somos plurais, nós somos mais do que isso, temos outras sexualidades, outras identidades, e aí para mim foi difícil em alguns momentos, obviamente, mas eu vou dizer que eu estava num processo aí de depressão, mas quando eu começo a me assumir sapatão, eu começo a sair desse processo de depressão, e acho que me assumir, me afirmar sapatão e a entender a minha sexualidade faz muito parte desse processo também da minha saúde mental, que me ajudou muito e que faz um processo. Mas obviamente que me assumir não me tira desse lugar da violência lesbofóbica, racista e machista, porque a gente sabe como é andar na rua sendo sapatão, afirmando a nossa sexualidade e a nossa identidade. Esses dias eu estava assistindo uma série na Netflix, Heartstopper, e aí eu fiquei pensando muito ali nos processos da minha adolescência, da minha infância, porque nós que somos LGBTQIA+, geralmente lidamos muito com a solidão, que faz com que a gente sofra LGBTfobia nas escolas, que vai nos expulsando, né, das escolas, do mercado de trabalho, do núcleo familiar. E esse processo de solidão é muito forte. Mas para enfrentar esse processo de solidão que afeta a nossa saúde mental, a nossa saúde física também, a gente geralmente recorre ao nosso bonde, à nossa coletividade. A gente vai se juntando com as bichas, com as travestis, as pessoas trans, bissexuais, outras sapatonas, para nos fortalecer coletivamente ali num grupo e conseguir sobreviver nessas brechas, encruzilhadas da vida. Olha, é uma luta e uma resistência muito forte. Primeiro porque a gente tem que encarar que existe sim lesbofobia, machismo e racismo no movimento LGBTQIA+, e a gente precisa tensionar, debater e publicizar isso, trazer à tona, tensionar, porque são muitas as intersecções. A gente tem um caso aí, por exemplo, que a gente estava fazendo o projeto de lei da visibilidade lésbica no plenário da Câmara, e no plenário maior, por exemplo, estava acontecendo um evento do movimento GGG, e aí a gente invade esse evento para poder denunciar e falar sobre a lesbofobia, o apagamento. A gente lida muito sobre apagamento, por isso que a gente fala sobre visibilidade lésbica, que não é só colocar sua cara no sol, mas também disputar a política pública e disputar também a visibilidade dentro do próprio movimento LGBTQIA+. Assim que Marielle Franco é eleita, um dos primeiros movimentos que ela faz é procurar alguns movimentos sociais de lésbicas. Entre eles eu estava lá
e aí construímos o projeto de lei da visibilidade lésbica, que infelizmente foi rejeitado na Câmara Municipal por 2 votos. E aí a gente faz uma resistência, dá uma resposta para aquela Câmara e faz a Ocupa Sapatão, que é uma ocupação política, cultural na Cinelândia e que ganha uma proporção muito grande, que infelizmente na pandemia foi virtual, obviamente, e que agora esse ano a gente volta para as ruas e que reúne vários movimentos sociais de lésbicas. E aí logo em seguida eu fui trabalhar como assessora parlamentar e nesse mandato a gente construiu o projeto de lei Luana Barbosa de enfrentamento ao lesbocídio. Construímos junto com a família de Luana Barbosa, junto com os movimentos sociais, fizemos uma plenária virtual em plena pandemia com mais de 100 sapatonas para lançar esse projeto de lei que foi construído coletivamente, a Articulação Brasileira de Lésbicas, Liga Brasileira de Lésbicas, Filipa de Souza, Dossiê Lesbocídio, Resistência Lésbica da Maré e Revista Brejeiras. E aí a gente coloca esse projeto que ganha uma visibilidade nacional. Outros e outras parlamentares começaram a apresentar esse projeto em vários estados e municípios, como o exemplo da vereadora Érica Hilton, que também apresentou esse projeto de lei Luana Barbosa, que ganhou essa proporção, que também tem 2 objetivos. Provocar política pública para o enfrentamento do lesbocídio, também do racismo, porque Luana Barbosa, uma mãe, mulher trabalhadora, negra, brutalmente espancada pela polícia militar. Então a gente quer denunciar a violência policial contra os corpos negros, das sapatonas negras e também cobrar justiça por Luana Barbosa. E aí nesse trajeto também de construir o projeto de lei da Luana Barbosa, nós nos organizamos e fomos disputar o orçamento público do Estado, para disputar a política pública específica para as mulheres lésbicas e conseguimos aprovar rubricas específicas para as políticas públicas das mulheres lésbicas no orçamento, porque a gente quer também dinheiro para executar a política pública. A Revista Brejeiras é formada por mim, minha esposa Robi Cassiano, Luísa Tapajós e Cris Furtado. Eu sou a única jornalista. E aí a gente resolve uma vez nos 40 anos da Cris, fomos para um sítio, Sapatão adora um sítio, um violão, uma cerveja, e aí lá a gente começa a pensar sobre o apagamento das lésbicas nos meios de comunicação. E aí a gente fala, vamos criar um meio de comunicação nosso, pensamos num site, aplicativo, outras coisas, mas ali, sem um sinal de celular, porque era um sítio isolado, a gente começa a desenhar a revista literalmente no papel. E aí pensamos as editorias, fizemos a primeira edição, cuja capa conta com a cantora Ellen Oléria, para a gente falar sobre o 8M e a Sapatão, para falar também um pouco dessa construção do movimento do 8M. E aí vamos para a segunda edição, terceira e quarta. Chegou a primeira edição, a gente só fez 100, porque não tinha dinheiro para isso, vendemos em 15 minutos. Imprimimos mais 500, em um dia vendeu tudo, e aí a próxima a gente já fez 1000 e também foram esgotadas, né? Então hoje, como jornalista, eu sei que as pessoas falam que o impresso está falido, eu costumo dizer que não, o impresso não está falido. O que está falido é esse modelo de narrativa única, baseado num homem branco, cis, hétero, que não dialoga com a diversidade da sociedade, e também esse modelo de negócios que fica na concentração dos veículos de comunicação. Primeiro lugar, acho que a gente tem que enfrentar aquele discurso de que somos, entre aspas, identitários, até porque eu acho até um erro teórico isso, porque a gente sabe falar sobre tudo, quer incidir na política, a gente quer incidir na realidade da sociedade, a gente sabe falar sobre orçamento público, a gente sabe construir lei, projetos de lei, a gente sabe como mudar também, como a gente quer mudar essa sociedade, né? E a gente sabe que é fundamental ocupar sim os lugares de fala, fundamental também que estejamos nos espaços, e a gente sabe que em muitos movimentos ou muitos espaços, tanto nas escolas, universidades, nos movimentos, nos atos, as falas nunca são das mulheres lésbicas, e principalmente lésbicas negras. E aí a importância fundamental da gente disputar essa fala, porque se a gente está disputando política pública para uma sapatão preta, a gente está disputando política pública para toda a sociedade, para uma sociedade de bem viver. Eu estou pré-candidata a deputada federal pelo Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, por uma decisão coletiva dos movimentos sociais de lésbicas que se reuniram no final do ano passado na Casa das Pretas,
pretas e decidiram que teríamos uma pré-candidatura e eu decidi responder aos movimentos sociais e me colocar nesse lugar. Fizemos um ato de filiação grande na Casa das Pretas também e agora estamos nesse processo aí de construir essa pré-candidatura coletivamente, com os movimentos nos apoiando, uma pré-candidatura feita para e pelas ruas, pautando principalmente o orçamento público, que a gente quer disputar o orçamento do governo federal para as políticas públicas de saúde, educação, segurança pública, que a gente consiga disputar um orçamento que tenha cara do povo, cara de mulher negra. E a gente também quer nacionalizar o projeto de lei Luana Barbosa de enfrentamento ao lesbocídio, pautar as políticas públicas específicas para a população LGBT e a gente também lutar contra a militarização da vida, porque a gente sabe que um dos principais atos desse governo foi flexibilizar o uso, o porte e a posse do uso de armas e a gente acha que a gente precisa lutar com muita força contra a militarização, contra o genocídio nas favelas e nas periferias. Gente, política a gente faz todo dia, a gente faz com a nossa mãe, dividindo a marmita com a vizinha, a gente faz cuidando do nosso filho, do filho da vizinha porque não tem vaga na creche, a gente faz na manifestação, a gente faz todo dia. Bora fazer política, bora afirmar a política. A gente tem que eleger não só Lula, mas também uma bancada LGBTQIA+, muito forte no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas para que a gente tenha representatividade e principalmente disputar uma política pública de bem viver. Ocupa a política, sapatão. Vem com a gente!